Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Hoje iremos resolver aí a última prova de soldado combatente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Pessoal, foram cobrados aí 5 questões e a banca que fez aí o último concurso foi a banca IDECAM, beleza? Vamos não só resolver, vamos destrinchar aqui para você realmente observar qual foi o nível aí de cobrança do último concurso. Bacana? Vem comigo aqui na tela. Então tá aí na tela, Soldado Bombeiro Militar, Operacional 2017, né? CBMDF. Para você que ainda não me segue no Instagram, meu Instagram, @maico.roque, lembrando que Maicon com Y, beleza? Então vamos aí com a nossa primeira questão, questão essa que trata sobre análise combinatória, belezinha? Então a questão fala o seguinte: num restaurante self-service são oferecidas 10 opções de alimentos, e dentre eles 3 tipos de salada. De quantas maneiras um cliente pode montar um prato contendo 5 alimentos, sendo que dentre eles esteja pelo menos um tipo de salada? Pessoal, preste atenção que eu vou resolver aqui para vocês e vou dar aqui todo aquele contexto para a gente entender dentro da parte da análise combinatória qual que é o método que vamos usar, beleza? Então, se você lembrar, dentro da análise combinatória, a gente trabalha princípio fundamental da contagem, a gente tem aqui a permutação, né, ó, permutação, a gente tem aqui o arranjo e temos também a combinação. Claro que é um conteúdo bem extenso, só para a gente aqui lembrar. Bacana? A questão aqui, ela vai tratar de uma combinação. Por que de uma combinação? Preste atenção que nessa questão ela vai tratar de uma combinação porque eu vou escolher 5 alimentos do universo de 10, certo? Então você vai aí lembrar que tanto o arranjo como a combinação eu tiro aí um subconjunto de um conjunto maior. Já na permutação, você vai lembrar que na permutação eu tenho uma permutação simples e tenho uma permutação com repetição. Na permutação, como a própria essência da palavra fala, permutar é só embaralhar, trocar. Eu não vou aí tirar um conjunto menor de um maior. Bacana? E a grande diferença entre arranjo e combinação é porque na combinação a ordem não importa. Beleza? Já no arranjo a ordem importa. Bacana? Então aqui eu tenho, olha só, eu tenho as 5 escolhas, 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho aqui 10 alimentos. E dentre esses 10 eu tenho 3 tipos de saladas. Então preste atenção no seguinte, ó, eu tenho a salada 1, salada 2, salada 3. São 3 tipos diferentes de salada. E vou colocar aqui também, olha só, eu tenho outro alimento, ó, A, B, C, D, E, F, G. Porque se eu contar aqui, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então veja que eu vou fazer aí a escolha dentro do universo de 10 alimentos, eu vou escolher 5. Se a questão falasse só isso aqui, eu ia observar que é uma combinação, porque a ordem não importa dessa escolha. Só que veja que o grande segredo da questão é que ele fala que de quantas maneiras um cliente pode montar esse prato, mas não é de qualquer jeito. Que dentre esses 5 alimentos, dentre eles esteja pelo menos um tipo de salada. Isso aqui faz toda a diferença. Observe que, por exemplo, eu poderia montar um prato da seguinte maneira, ó. Eu poderia ter aqui, ó, salada 1, salada 2, salada 3, e aqui o alimento A, B, né? Por quê? Porque aqui eu ia ter 3 tipos de salada que está dentro aqui dessa restrição que ele fala que pelo menos um tipo de salada. Eu poderia, por exemplo, ó, tirar a salada 3 e botar o alimento C, porque ainda continuaria tendo aqui pelo menos, né, um tipo de salada. Eu poderia tirar a salada 2 e colocar o alimento aqui E. Veja que existem várias maneiras de fazer isso aí. Mas o que você vai observar é que sempre eu vou ter
pelo menos um tipo de salada. Mas preste atenção que esse tipo de questão é muito recorrente em concursos públicos. E aqui a gente usa um macete. A gente usa aqui um método, olha só, método que é carinhosamente chamado aí de método destrutivo. Como assim, professor? Método destrutivo. Olha o que a gente vai fazer aqui nesse caso aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o cálculo de quantas maneiras eu posso escolher aí 5 alimentos do universo de 10, mas sem restrição. Então, eu vou botar assim, ó, no universo de 10, eu vou botar aqui, ó, total de maneiras, ó, total de maneiras de eu fazer essa escolha, de escolher 5 do universo de 10. Observe que é uma combinação porque a ordem não importa. Então, olha só, o total de maneiras vai ficar como? É uma combinação onde eu tenho aqui 10 alimentos e vou escolher 5, beleza? Quando eu faço esse cálculo aqui, eu posso usar a fórmula, mas a gente aqui tem um macete. O nosso macete, ele consiste no seguinte, esse número que está aqui, ó, depois do 10, que é o Pzinho, ele vai indicar o número de linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai vir aqui para baixo como contagem regressiva, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E esse 10, contagem regressiva, o número de traços que tiverem ali, ó, 10, 9, 8, 7, 6. E agora você vai multiplicar. Professor, é só isso? É só isso. É só você fazer isso aí que você resolve qualquer combinação. Então eu posso pegar aqui, ó, 3 multiplicado por 2 dá 6, né? Eu posso por 6, 6 por 6 dá 1, tá? Posso pegar aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2. E aqui 8 dividido por 4, que também dá 2. Então, olha o que sobrou para mim lá em cima, ó. 2 multiplicado por 9, multiplicado por 2, multiplicado por 7. Beleza? Aqui, ó, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 7, 14. E aí vai fazer aqui 18 vezes 14, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 18 vezes 14, 8 vezes 4, 32, vai o 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1 dá 1. 2, 8 com 7, 15, vai 1. Então, isso aqui dá 252 maneiras, tá? Preste atenção que nem tem essa alternativa. Então, vamos lá. 252 maneiras, isso aqui é o total sem restrição. Então, por que o nome é método destrutivo? É porque eu vou fazer o cálculo do total e vou retirar o que eu não quero. Como assim, professor, o que eu não quero? Preste atenção, se eu fizer aqui, ó, a combinação desse pessoal aqui, ó, esse pessoal A, B, C, D, E, F, G não são saladas. Então, olha só, se eu, do universo de 7 coisas que não são saladas, eu escolher 5, você concorda comigo que isso aqui são todos os casos que eu não vou escolher saladas? Então, aqui, ó, combinação de 7 tomado 5 a 5, eu posso usar o mesmo macete. Esse aqui vai indicar 5 traços. Ou posso usar o complementar também. Como assim o complementar? Ó, a combinação de 7 tomado 5 a 5, o seu complementar, você vai repetir o primeiro 7. Qual o número que você soma com 5 para dar 7? É o 2. Então, isso aqui são coisas iguais. Outro exemplo, ó, combinação de 10 tomado 3 a 3. Vou botar aqui, tomado 7 a 7. É a mesma coisa que a combinação. Vou repetir o primeiro 10. Qual o número que eu somo com 7 para dar 10? 3 a 3. Tá? Isso aqui são coisas complementares, são iguais. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, combinação de 7 que eu vou escolher 2. Que é o mesmo resultado. A combinação de 7 tomado 5 a 5 é a mesma coisa de 7 tomado 2 a 2. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, ó, quantos traços? Ó? 1, 2. Vem para fatorial, ó, 2, 1. E o 7, ó, 7, 6. Beleza? Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 7 vezes 3 dá quanto? 21. Pessoal, o que é esse 21? Esse 21, existem 21 maneiras de escolher 7 coisas que não são saladas, aonde no universo de 7 eu vou escolher 5. Você concorda comigo se eu pegar o total de maneiras, que não tem restrição, que é 252, que a gente achou, se eu retirar os casos que eu nenhum caso eu tenho salada, estou retirando o que eu não quero, 21. 252 menos 21, isso aqui vai ter 231 casos
a qual, quando eu fizer essa escolha, eu vou ter certeza que eu vou ter aí pelo menos um tipo de salada. Gabarito, portanto, aí, ó, alternativa C de careca. Beleza? Observe, não é uma questão difícil, é uma questão que ele repete bastante esse modelo de questão. Quando ele fala pelo menos um, acabou, você sempre vai fazer isso, é um método destrutivo. Faço o total de possibilidades e retiro o que eu não quero. O que sobra é o que eu quero. Bacana? Vamos para cima, vamos para a próxima questão? Questão aí de número 2, acredito que é a questão mais fácil da prova, onde ele fala assim, ó, o ângulo percorrido pelo ponteiro das horas de um relógio no intervalo de tempo de 2.400 segundos. Olha só, não é um bicho-papão não. Primeiro a gente vai pegar aqui um relógio só para você lembrar. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, eu tenho aqui um relógio, tá? Esse relógio aqui, quando o ponteiro tem das horas, dos minutos, dos segundos, mas preste atenção, que eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Eu vou dividir aqui, ó, nesses pontos chaves aqui, ó. Você concorda comigo que essa volta que ele dá aqui, ele dá uma volta de quantos graus? Ó, 360 graus, certo? Só que o ponteiro das horas ali, para dar essa volta completa, são 12 horas. Então, olha só, se eu pegar 360 e dividir por 12, você concorda comigo que eu vou achar aqui 30 graus. O que é esse 30 graus? É justamente isso aqui, ó. Preste atenção no seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. O relógio está assim, ó, 12, aí vem aqui, ó, 1, 2, 3, né? Vai desse jeito aqui. Você concorda comigo que aqui, ó, daqui para cá, né, eu vou ter 12 pedacinhos desse aqui, por isso que eu dividi por 12, 360 graus dividido por 12 horas. Então, cada hora que passa, esse relógio, ele tá andando aqui, ó, 30 graus, certo? Preste atenção no seguinte, 30 graus, só que ele quer o quê? No intervalo de tempo de 2.400 segundos. Então, preste atenção que eu posso fazer uma regrinha de 3. Como assim uma regrinha de 3? Pessoal, esse relógio, quando anda 1 hora aqui, você não concorda comigo, ó? Se ele percorreu 1 hora, ó, 1 hora, isso aqui é a mesma coisa que 60 minutos, que é a mesma coisa que 3.600 segundos. Como é que eu sei disso? Estou fazendo aí o quê? A conversão de horas para minutos para segundos. Olha só. Horas, minutos, segundos. Né? Preste atenção no seguinte, ó. Se eu quero transformar aqui, ó, 1 hora para minutos, eu multiplico por 60. 1 hora tem 60 minutos, ó. Se eu quero transformar de minutos para segundos, eu também multiplico por 60. Então, 60 minutos transformado em segundos é 60 vezes 60, que dá quanto? 3.600 segundos. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa. Ó, 1 hora que é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Acabou. Por que acabou? Porque eu já tenho uma relação. Então, olha só. Se 1 hora, né? Mas aqui, como a questão botou em segundos, eu vou botar em segundos, ó. 1 hora é quantos segundos, ó? 3.600 segundos. Isso aqui, em graus que ele vai andar, a gente viu que é 30 graus. Ó. Se 3.600 segundos ele anda 30 graus aqui, então 2.400 segundos eu vou andar quantos graus? Certo? Regrinha de 3 simples. E é uma regrinha de 3 a qual você vai fazer aí, é uma regra de 3 simples direta. Direta aqui é direto por quê? Ó? Porque de 3.600 para 2.400 está diminuindo. Se 3.600 segundos é 30 graus, então 2.400 também vai o quê? Diminuir. Como as grandezas estão no mesmo sentido, né, as duas estão diminuindo, é direto. Direto eu multiplico cruzado. Então aqui ó, eu já posso cortar ó, segundos com segundos, e esses 2 zeros eu posso cortar com esses 2 zeros. Então vai ficar assim, ó, 36 vezes x, que é igual a 24 vezes 30. Então aqui vou isolar o x, o 36 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e aqui eu posso fazer essa simplificação. Então, olha só, eu posso fazer de várias maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, ó, se eu pegar 30 dividir por 6 e 36 dividido por 6, olha o que vai acontecer, ó, 30 por 6, o resultado dá quanto? Ó? 30 dividido por 6, o resultado dá 5,
36 dividido por 6, o resultado dá 6, certinho? Então, ficou lá em cima 24 vezes 5 sobre 6, ó. 24 vezes 5 sobre 6. Posso multiplicar, mas posso simplificar, ó. Quanto que é 24 dividido por 6? Vai dar 4, certo? Então, sobrou aqui, ó. 4 vezes 5 dá quanto, ó? 20 graus, certo? 20 graus é a nossa resposta, né? Deixa eu só dar um destaque aqui, ó. 20 graus é a nossa resposta, gabarito, portanto, aí, ó, alternativa A de aprovado. Claro que eu destrinchei, mas era regrinha de 3 bem das mais simples, beleza? Próxima questão, questão de número 3. Consigo fazer aqui de uma forma mais fácil. Como assim? O triângulo ABC, representado no plano cartesiano a seguir, tem perímetro igual a 16. Pessoal, vamos interpretar aí essa nossa figura. Como assim interpretar? Preste atenção aqui, ó, de 2 para 5, se eu puxar aqui, ó, isso aqui, ó, 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. E aqui, ó, de 5 para 8, ó, 8 menos 5 também dá quanto? Dá 3. Você concorda comigo que este lado aqui é 3 mais 3, que dá quanto? Que dá 6. Então, ó, esse lado aqui todinho, ó, vale 6, certo? Agora, preste atenção aqui também, ó. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. E essa distância é igual a essa aqui que a gente já viu que é o quê? Ó, que é 3, ó. 3 aqui, que é o mesmo de cima. Se eu tenho dois lados iguais, consequentemente, os outros dois também são iguais. Ó. Então, se eu chamo aqui de x, aqui também é x. Como ele falou que o perímetro, ou seja, a soma dos lados é igual a 16, olha só, ele está falando isso aqui, ó. Olha o que ele está falando para mim, ó. Aqui vale 6, aqui x, aqui x. Perímetro é a soma dos lados. Então, ele está falando assim, ó. X mais 6, a soma dos lados desse triângulo vale quanto? 16. Esse 6 passa para o outro lado, ó. X mais x, 2x. 16 menos 6, ó. 2x é igual. 16 menos 6, 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X vale quanto? 5. Beleza? Então, ó, esse ladinho aqui, ó. Aqui vale 5 e aqui vale 5. Acabou a questão. Por que que acabou a questão? Olha só. Isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Isso aqui, ó. Eu consigo achar um triângulo retângulo. Olha só. Esse triângulo amarelo aqui, ele é igualzinho do outro lado, né? E aqui é o famoso 3, 4, 5, né? Tem um pitagórico aí, mas olha só pra gente colocar aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui 3, eu tenho aqui 5, e aqui eu vou chamar de y. Triângulo retângulo, vou aplicar teorema de Pitágoras, ó. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é justamente o quê? É justamente quando eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu consigo achar o terceiro aplicando a teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é o maior lado, ó, 5 ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, ó, 25, 3 ao quadrado, 9, certo? Esse 9 pode passar para cá, ó. 25 menos 9 é igual a y ao quadrado. 25 menos 9 dá quanto? 16, que é igual a y ao quadrado. Veja que y ao quadrado é igual a 16. Esse expoente vai passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 vale quanto? 4, né? O famoso triângulo pitagórico. Ou seja, essa minha altura vale 4. Por que que acabou a questão? Você tem um triângulo, pessoal, com as seguintes medidas, olha só. Isso aqui vale 6, né? 3 mais 3. E a sua altura vale 4, né? Se eu pegasse ali e colocasse. Como ele quer saber tempo igual a 16, ele quer saber a área do triângulo, né? Ficou faltando aqui, mas ele quer saber a área do triângulo. A área do triângulo, ó, a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Pessoal, qual que é a base? A base é 6. Qual que é a altura? 4 dividido por 2. Então, olha só, 6 vezes 4, ó, 24 dividido por 2, que dá quanto? 12. Então, aqui, ó, nossa resposta igual a 12. Gabarito, alternativa C de careca. Bacana? Questão também aí que ele aplicou a parte de geometria plana, né? Usou teorema de Pitágoras, usou questão de área também, e ainda usou o plano cartesiano aí. Bacaninha?
Questão de número 4, questão que vai falar aí sobre probabilidade. E a probabilidade é bem simples, né? Resumindo para os senhores, o que é a tal da probabilidade? Qual que é a definição da probabilidade? É o que eu quero sobre os casos possíveis, certo? Essa aqui é a definição de probabilidade. É só o formato mais simples, né? Vamos lá, o que a questão fala? No estoque de uma papelaria, há canetas azuis e canetas vermelhas, certo? Sendo que dentre as azuis estão com defeito 25% e dentre as vermelhas 5% estão com defeito. Aí ele vai e pergunta, retirando-se ao acaso uma caneta azul e uma caneta vermelha do estoque dessa papelaria, a probabilidade que ambas estejam defeituosas. Pessoal, eu vou dividir aqui, ó, tanto as canetas azuis como as vermelhas, entre canetas que estão boas, tá boa, e canetas que estão com defeito eu vou chamar de ruim. Ó, boa e ruim, certo? Aí ele falou para mim que dentre as canetas azuis, 25% estão ruins, né? Ó, então aqui, ó, 25%. Então, como a gente está falando do universo 100%, então se 25% estão ruins, então 75% estão o quê? Estão boas. Já dentre as vermelhas, 5% estão com defeitos. Olha só, 5%. Do universo 100%, então as boas são quantas? 95%, ó, 95%. Aí que vem, olha só. Ele vai fazer duas escolhas, olha só. Ele vai pegar aqui uma caneta azul e uma caneta vermelha. Então, preste atenção que são aqui casos independentes. Quando eu vou pegar azul, eu estou pegando o universo de azul. Quando eu vou pegar vermelho, do universo da vermelha. Preste atenção que ele fala assim, ó, retirando-se ao acaso. Acaso é a palavrinha aqui, chave, né, para probabilidade. Uma caneta azul e uma caneta vermelha do estoque dessa papelaria, qual que é a probabilidade que ambas estejam defeituosas? Pessoal, quando eu pego azul, eu quero saber do universo da azul, quantas que são defeituosas? Olha só, 25% das azuis estão o quê? Estão com defeito. E quando eu vou fazer agora, eu fiz a escolha da azul e agora eu vou fazer da vermelha, qual é a porcentagem, qual que é aí a razão, a probabilidade dentro da vermelha eu achar uma defeituosa também? É quanto? Ó, 5%. Então, preste atenção que essa continha aqui, ó, 25%, que é a probabilidade de ter defeito com a azul, e, quando eu vou fazer a escolha da vermelha, 5%. Veja que esse E aqui a gente aprende que é o quê? Ele é multiplicativo. Então, agora é só eu fazer essa continha aí. Então, preste atenção no seguinte, eu posso multiplicar, mas eu posso aqui simplificar, ó. 25 com 100, eu consigo dividir 25 por 25, que dá 1, e 100 dividir por 25, que dá 4. 25% é a mesma coisa de 1/4, né? E aqui, ó, 5 por 5, que dá 1, e 100 por 5, que dá quanto? Dá 20. Então, sobrou lá em cima, ó, 1 e 1, ó, 1 vezes 1 dá 1, e aqui, ó, 4 vezes 20 dá quanto? 80. Então, a probabilidade, pessoal, de acontecer quando eu retirar a caneta azul e logo depois tirar a caneta vermelha, de ambas serem defeituosas, é um caso em 80. Então, nosso gabarito, ó, alternativa B de Brasil, é 1 em 80 casos. Observe que a resposta poderia estar também em formato de porcentagem, mas aqui ele quis colocar em formato de razão, de fração, razão. Beleza? E vamos para a nossa última questão, que é o que o pessoal olha e fica assim, morrendo de medo, porque vê essas figuras, como é que eu vou fazer o cálculo aí, né, dessa figura em negrito, mas preste atenção que não é o bicho de 7 cabeças, é só você interpretar aqui essa figura, onde ele fala assim, ó, a circunferência a seguir tem raio igual a 8, então, olha só, do centro até a borda, ó, então isso aqui, o raio é igual a quanto? Ó, 8, e aqui também é quanto? Ó, é 8, tá? A área em negrito, no seu interior tem, considere π igual a 3, então até facilitou para mim. Pessoal, preste atenção que aqui, o que você tinha que interpretar é o seguinte, olha só. Quando eu pego essa reta aqui, que passa pelo centro aqui, ó, certo? Veja que, neste caso aqui,
eu dividi essa minha circunferência em duas partes e os dois lados são iguais. Só que o que está pintado não necessariamente está no mesmo sentido. Mas você concorda que quando eu passo isso aqui ao meio, esse lado aqui ficou igual a esse lado aqui, certo? Então a mesma coisa aqui embaixo. Então se eu pegar essa parte aqui em negrito, ela é a mesma dessa aqui, ó. É a mesminha dessa aqui, ó. Certo? Vou até botar de preto aqui também, ó. Vou colocar de preto, ó. Ela é a mesma que tá aqui. Certinho? A mesma coisa quando eu pego isso aqui, ó. Essa figura aqui, ó, é a mesma que tá aqui. Veja que essa reta cortou ao meio, então essa aqui eu posso colocar ela aqui também, ó. Certo? Então, ó, pintando aqui, ó. Pintar aqui, vou botar. A mesma coisa, ó. Essa aqui é a mesma dessa aqui. Certinho? Então, se você considerar a metade da circunferência de cima, essa figura veio para cá, essa aqui veio para cá, né, nessa parte aqui, e essa veio para cá. Certinho? Ficou faltando essas duas partes aqui. Certo? Então, preste atenção no seguinte. A área em negrito, se eu posso considerar aqui, ó, só para vocês observarem, seria, deixa eu só apagar essa aqui, ó. Se você desconsiderar agora essa aqui de baixo, por que você vai desconsiderar essa aqui de baixo? Porque eu já joguei a de negrito igualzinho lá para cima, ó. A de negrito, agora até vou ter que pintar aqui bonitinho, ó. Ela veio para cá, ó. Certo? Ó, veio para cá. Essas que eu pintei aqui é a mesma coisa que estava lá embaixo. Bacana? Aí eu vou colocar aqui só para colocar pra gente colocar deixa eu pegar aqui. Só para demonstrar para vocês um seguinte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, opa. Ixi, não fica não. Deixa eu pintar de outra cor aqui. Pintar de amarelo. Ó. Essa parte. Eita. Né? Enfim, vamos lá. Olha só. O que eu quero mostrar para vocês é que agora eu consigo fazer a seguinte relação. Preste atenção. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui que eu vou precisar, daqui a pouco eu pego de volta. Olha só. Eu já sei que eu pintei essa parte aqui, pintei essa aqui, pintei essa aqui. Certinho? Mas olha só. Daqui, ó, também vale 8. Porque é o raio, ó. Do centro para cá é 8 também. Bacaninha? Então, se você observar, essa parte aqui, ó, esse triângulo é igual a esse triângulo de cá. Porque tá cortando aqui também ao meio. Certinho? Então, se eu pegar somente aquele triângulo, eu já consigo fazer o cálculo de quanto que vale o triângulo que está em branco. Porque, ó, se aqui é 8 e aqui é 8. Aqui tem 90 graus. Certinho? Então, a área de qualquer triângulo é o quê, ó? A área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser base 8, altura 8 dividido por 2. 8 vezes 8, 64, por 2 dá quanto? 32. Certinho? Só que 32 é esse triângulo como um todo. Então, esse triângulo em branco, ele vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar 16. E a mesma coisa, porque o outro lado também é igual. Então, veja o seguinte. Esse aqui, né, eu pintei, que era igual de baixo. Esse aqui também ficou quanto? 16. Bacana? Então, preste atenção que agora ficou fácil. Por que ficou fácil? A área da circunferência é πr ao quadrado, só que é da área toda. Então, olha só, a área total vai ficar, ó, π, quanto que é o raio? 8 ao quadrado. A área da circunferência toda vai ficar, π ele falou para considerar como 3, ó, 3, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, certinho? Então, a área da circunferência toda é 64 vezes 3, ó, 64 vezes 3, ó, 4 vezes 3, 12, vai 1, 6 vezes 3, 18, com 1, 19, ó, 192, toda. Mas, preste atenção que a gente está mexendo só com a metade lá. Então, a área do semicírculo, a metade é quanto? Ó, 192, né? Dividido por 2. Quanto que dá 192 dividido por 2? Olha aqui. 9 vezes 2, 18. A 1 baixo 2, 96. Certinho? Então, a área da semicircunferência dá quanto? 96. Ou seja,
A área dessa metade aqui vale 96. Agora sim, eu vou voltar com as figuras para ficar mais fácil para a gente, ó, com a pintura. Ó. Esse aqui eu pintei, que era igual lá de baixo. Esse aqui eu pintei. Ó, pintei. Certinho? Então aqui, ó, só para você pegar, ó. Essa parte de cá foi para cima, essa aqui foi para cima. Eu estou trabalhando só com a semicircunferência porque as de baixo eu já joguei para cima. Aquela parte que está lá em cima é justamente o total que está em negrito, certinho? Então agora ficou fácil, porque ficou fácil. A área do semicírculo, 96. Retira essas duas áreas aqui desses triângulos, ó. Menos 32. Pessoal, quanto que é 96 menos 32, ó? 64. Né? 64 é a nossa resposta. 64. Gabarito, portanto, aí, ó. Alternativa C de careca. Bacana? Com isso, a gente finaliza, fez as 5 questões aí da última prova. É claro que eu fui fazendo aqui, pausado, detalhadamente aqui. Se você sentir dificuldade, principalmente na parte de geometria, pessoal, você tem que reforçar, principalmente o quê? Saber qual que é a fórmula aí das principais figuras planas, saber o termo de Pitágoras, né? Na parte de análise combinatória, saber os métodos também. Então, é você realmente abordar o nosso edital. Beleza? Com isso, a gente finaliza aí com a frasezinha. Se algum dia você pensar em desistir, olha para trás e veja o caminho que já percorreu. Essa frase aqui, ela encaixa perfeitamente para quem está estudando para concurso. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente não está evoluindo nos estudos. Mas vai por mim. O estudo, ele não é algo linear. Ele é uma função exponencial. Ele é um juros composto. Como assim? Ali no início, talvez você está fazendo esforço e não está vendo o resultado. Mas quando você chega num certo ponto, assim como uma função exponencial, aí ele dispara e aí onde vem a aprovação. Então é como se fosse dessa ideia aqui. Bacana? Então é isso, pessoal. Termino aqui. Para você que não me segue no Instagram, maico.rock, lembrando que Maico com Y. Não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, que sempre aqui estamos aqui colocando conteúdos relevantes para concurso. Beleza? Então é isso, pessoal. Tchau para vocês. Até a próxima. Valeu!